Boa noite, estamos começando mais um dia da primeira semana de valorização da vida. Hoje eu vou trazer a Ana Vitória, ela é dona da página Escrita Descomplicada, e nós vamos debater um assunto um pouco polêmico, porém um assunto que há uma grande necessidade de ser debatido, que é exatamente a questão da eutanásia e o suicídio assistido. Nós vamos debater o que seria isso. Ela vai dar a visão dela a partir de uma estudante de direito, como a lei interpreta esse caso, e também eu aqui vou falar como a psicologia interpreta esse sujeito que pede pela sua morte, que pede para parar com o seu sofrimento, e nós vamos intercalar aqui uma coisa com a outra para poder criar um diálogo construtivo aqui para vocês. Além disso, que como a gente sempre aprende com os nossos erros, dessa vez já tenho listado livros aqui na descrição do vídeo, tem livros, tem um bocado de coisa aí, um bocado de link, vocês podem acessar à vontade. E agora eu vou passar a vez para ela, para que ela se apresente e que comece a falar. Quando for para colocar o slide, você pode pedir que eu coloque, tá certo? A vez é sua. Tá bom, obrigada. Meu nome é Ana Vitória, como o José já falou. Eu já fiz live com ele, né, na minha página Escrita Descomplicada no Instagram. Eu agradeço pelo convite. Eu sou estudante de Direito, inicial ainda. É um assunto, assim, que eu estudei, né, para falar um pouco. Mas, assim, são coisas, assim, que não tenho muita propriedade, mas vou falar a partir de uma visão realmente mais crítica e um pouco relacionada com a lei. Eu acho que é isso, a gente pode começar. Esqueci de desmutar. Posso colocar o slide? Pode. Certo. Pronto. Pode começar a falar. Como o José falou, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre eutanásia e suicídio assistido. Eu trouxe uma pequena apresentação que, assim, é uma apresentação mais informativa mesmo, porque muita gente não sabe do que se trata, sobre as formas que tem. Então, assim, vou explicar um pouquinho sobre isso. Pode passar. Bom, a eutanásia, ela vai ocorrer com pacientes em estado terminal, que esteja portando uma enfermidade incurável, que esteja em sofrimento constante e vai ser uma morte rápida e sem dor. No caso, a eutanásia, ela só acontece em circunstâncias como essa citada. Não se encaixa na questão de quando a pessoa quer cometer o suicídio, porque nesse caso não há uma condição física que implique a necessidade da eutanásia. Nessa questão, é uma coisa que eu e o José nós vamos frisar muito aqui, que nessa questão de quando a pessoa quer o suicídio por questões psicológicas, é importante manter uma terapia com psicólogos e psiquiatras para tentar o prolongamento da vida. A questão da eutanásia se trata totalmente desses casos, quando a pessoa tem uma doença terminal, quando está com uma doença que não pode ser curada e está passando por muito sofrimento. Ou seja, vai trazer uma questão de morte, só que de uma forma rápida, de uma forma que a pessoa não sofra mais com isso. Então, basicamente, essa é a eutanásia. Vou aproveitar aqui já deixa para complementar um pouco, né, sobre essa relação que você já bem trouxe, que é exatamente isso. Esse sujeito que tá à deriva da sua dor, ele tá naquele momento que ele não tem mais expectativa de vida. Geralmente, as doenças que levam a se pedir a eutanásia são doenças que têm um percurso muito sofrido para a pessoa.
não é algo fácil de lidar. E além desse percurso sofrido que a pessoa vai ter, sobretudo, a pessoa também tem um pouco daquela perda de dignidade para a pessoa se sente mal com aquele estado, porque a pessoa se lembra do que ela fazia antes, de quem ela era, e agora está presa muitas vezes a um leito, e o pior de tudo, tendo já o seu destino traçado, o seu destino escrito, vamos assim dizer, e a pessoa não vê opções, não vê saída, e é esse não ver saída, esse não ver opções que leva a pessoa a preferir a morte do que se prolongar no seu tratamento. E agora eu passo de novo a vez para você. Sim. Assim, é importante lembrar, né, que a pessoa prefere interromper com isso do que continuar sofrendo, porque o que adianta, não é? E aí, mais pra frente, eu vou falar até mais um pouquinho sobre isso. Pode passar o slide. A eutanásia, ela é dividida em algumas partes. Primeiro, a ortotanásia, que ela é caracterizada por um processo de morte natural. A ortotanásia é a única que é, vamos dizer, legalizada, que foi em 2006, que ela é sempre feita por um médico. Não há antecipação ou prolongamento da morte, apenas vai esperar a pessoa morrer, porque já vai morrer mesmo. Em questão ao Código Penal, essa é considerada uma conduta atípica, ou seja, não punida, porque no caso a morte já está em andamento. A mistanásia é aquela que é por problemas da infraestrutura da saúde pública. Ela também é chamada de eutanásia social. Essa questão, essa eutanásia, esse tipo de eutanásia, aconteceu muito esse ano por conta do Covid-19, com falta de leitos, equipamentos e até locais para colocar as pessoas. Além disso, com essa mistanásia, a gente também consegue ver a ineficácia do Estado, porque como ele busca defender o direito à vida, ele não preza pela dignidade dela. A gente pode ver nessas questões de irregularidade da saúde. Inclusive, é uma questão de uma morte miserável, uma morte fora do tempo e que atinge principalmente as pessoas em vulnerabilidade social. Sim, Quer falar, exatamente. Lucas? Sim, eu gostei desse ponto que você trouxe aqui. Quanto à ortotanásia, que é justamente esse processo natural da morte que recebe essa contribuição do médico, como você falou, é uma conduta atípica, né, que o médico pode realizar, e isso aí pode se enquadrar naquela questão do desligamento dos aparelhos, Isso. porque é algo que é atípico, mas acontece, a gente sabe que acontece, não tem como a gente dizer que não acontece. E eu achei interessante você dizer que, no caso aí, tem um respaldo, né? Isso não é considerado crime, não é isso? Nesse caso, Isso. Não da é orto. punido. Pronto, eu achei interessante, eu não sabia. Eu não sabia disso, então para mim já foi uma informação válida do dia de hoje, já começou bem a noite. E a outra coisa é a mistanásia. E a gente traz essa questão daí, como você. Eu ia trazer o exemplo realmente da pandemia, mas você já trouxe. E aí eu vou ressaltar, porque eu também sou da área da saúde fisiológica e não só mental, que eu sou da área de enfermagem, sou técnico em enfermagem. E assim, vou falar entre aspas, né? Mas é natural a gente ver esse quadro acontecer, sabe? Porque, infelizmente, muitas vezes. Quer dizer, eu vou dizer muitas vezes, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o que ocorre é falta leito. E quando falta leito, o profissional médico, ele vai ter que escolher
entre quem tem um pouco mais de chance de viver e quem já não tem tanta chance de viver. É uma escolha cruel? É. Não tem como, porque de todo jeito você vai estar ceifando a vida de uma pessoa. E isso aí não tem como impedir de ser algo cruel. Mas, ao mesmo tempo, você está salvando a vida de uma pessoa. É um dilema ético, na verdade. Verdade. É uma coisa muito complicada, mas eu mesmo já vi ocorrer isso no hospital, de chegar e dizer, ó, esse paciente daqui, ele tem menos chance do que aquele outro, então a gente vai tirar ele para colocar em outra enfermaria. Se ele melhorar, a gente traz para cá e faz o procedimento de cirurgia. Se não, a gente deixa ele lá para esperar a morte chegar. E a gente vai botar outro que tem mais chance de sobreviver. Então, assim, é algo impactante, especialmente porque eu acredito que todo mundo aqui já teve algum familiar internado. Né? Não tem para onde correr, e quem não teve um familiar internado, um dia vai ter. Se não for a pessoa que seja internado. Então, é algo impactante para a gente poder visualizar isso, pensar que pode ser um parente da gente que esteja nessa situação, que pode receber essa sentença de que fulano tem mais probabilidade de sobreviver do que ciclano, então ele vai ser deixado de lado. E como eu disse, eu digo porque eu já vi na prática, e não é segredo no sistema de saúde, nem brasileiro, e em qualquer outro lugar do mundo. Todo sistema de saúde, seja privado ou seja público, infelizmente, vai haver sim a escolha de qual paciente vive e qual paciente morre. Pode não ser com, assim, com tanta, não vou nem falar frequência, mas assim, que seja algo assim, vamos dizer, rotineiro, natural, assim, todo dia escolhe um que vai viver e um que vai morrer. Não chega a ser assim em muitos cantos, mas também não passa um mês sem acontecer isso, não. Eu acho que uma semana é muito. E aí eu queria frisar esse ponto aqui, para trazer um pouco da minha experiência também, para enriquecer a sua fala. E agora pode falar, pode continuar, vou abrir aqui o slide de novo. Verdade. E assim, é uma coisa que é proibida, mas que acontece regularmente, principalmente nessa questão aí, né? Então, o terceiro é a eutanásia ativa ou eutanásia passiva. A eutanásia passiva ocorre quando deixa de proteger artificialmente a pessoa. Para explicar a eutanásia passiva, pode dizer que uma pessoa ela está com a doença terminal, ela está sofrendo muito com aquilo e ela deseja morrer. Então, o médico deixará de fazer procedimentos, de usar medicamento, para que não prolongue a vida dessa pessoa. Já ativa, o médico fará algo para abreviar a vida dessa pessoa, usar algum tipo de medicamento que faça ser mais rápido essa questão da morte. Também tem a questão da distanásia. A distanásia, ela vai ser o contrário, porque o médico vai fazer de tudo para retardar a morte da pessoa. Usar vários tipos de coisas tentando fazer com que a morte não chegue. Essa questão ela é considerada como uma má prática médica, porque ela acaba fazendo com que a pessoa sofra mais. E, além de tudo, as pessoas vão estar fazendo coisas fúteis, ou seja, que estão retardando a morte, prolongando o sofrimento e que não vai adiantar de nada, porque a pessoa não vai melhorar. E, baseada em todas estas, para ter uma eutanásia, ela precisa ser voluntária ou involuntária. A voluntária é quando o próprio paciente deseja e chega ao médico e comunica. Já quando é involuntária, é no caso do paciente, por exemplo, ter uma deficiência e a família comunica ao médico, ou seja, faz esse contato. Certo? Então é isso, pode passar. Pronto, eu vou acrescentar um pouquinho aqui a sua fala, tá certo? Certo.
Pronto, a eutanásia ativa ou a passiva. No caso da passiva, o médico deixa de prolongar artificialmente a vida do seu paciente. E no caso da ativa, ele simplesmente, como você bem falou, né, ele deixa morrer. E isso daí a gente pode interpretar muitas vezes como uma atitude do médico um pouco, como é que eu posso dizer assim, para não soar um pouco pesado que eu vou falar, uma atitude, eu acho que narcísica. Pronto, eu acho que a palavra que se encaixa bem é essa. É uma atitude um pouco narcísica. É o indivíduo saber que ele tem a vida do outro em sua mão, e aí ele, independente dessa opinião do outro, né? Então ele pode adiantar essa morte, ou ele pode deixar essa morte se estender. E esse prolongar, né, esse prolongar artificialmente a vida do paciente, que é a passiva, na minha opinião, eu não sei na sua, não sei de vocês que estão assistindo, mas na minha opinião é o pior. Porque esse prolongar é quase como se o profissional da saúde ele tivesse dizendo assim: eu tenho o poder de deixar essa pessoa mais tempo vivo. Mas a questão não é você ter o poder de deixar a pessoa mais tempo vivo. A questão é, essa pessoa realmente deve viver mais tempo? Quando a gente fala de morte é algo complicado. E falar sobre se uma pessoa deve viver mais tempo ou não também é muito complicado. Mas no momento que o destino da pessoa, vamos assim dizer, já está traçado, a pessoa está com certeza aí num processo de dor, muitas vezes uma morte lenta, extremamente dolorosa, como no caso de doenças como câncer, por exemplo, que é uma morte lenta, dolorosa, você vai definhando, vai sofrendo, dores horríveis, a pessoa tem que ficar dopado de morfina o tempo todo para conseguir estar vivo. Então, será que realmente é necessário para esse médico prolongar a vida dessa pessoa? Você está prolongando. O meu questionamento é: você está prolongando a vida ou você está prolongando o sofrimento da pessoa? O que é que você está prolongando? E o que é que você, como profissional, está querendo provar como isso? É como se você dissesse assim: eu tenho poder sobre a vida e eu posso estender a vida. Só que esse estender a vida termina levando ao estender a dor e ao estender a morte, porque é uma morte a conta-gotas que está sendo dada para a pessoa. E isso é uma coisa que deveria ser mais debatido, especialmente dentro dos hospitais, entre os profissionais da área de saúde, se trabalhar essa abordagem para que eles possam compreender que muitas vezes é preciso ter um pouco de sensibilidade com o outro. Porque muitas vezes, se um médico tiver na mesma opção, eu já vi alguns casos de médico que passam para esse outro lado da dor e eles terminam optando pela eutanásia, porque eles sabem todo o sofrimento que eles vão ter até que chegue na sua morte. Verdade. E o ponto 4, né, a distanásia, que é utilizado como você colocou aqui, utilizado por todos os meios, ou não, isso aqui é fornecido para prolongar a vida artificialmente e atrasar o aparecimento da morte em pacientes na fase terminal da vida. Eu me pergunto, no caso como esse, como a família deve ficar, sabe? Esse ponto daí ele me chama a atenção para a relação com a família. Como que a família desse sujeito deve ficar no momento que se estica, que se prolonga a vida dele, e a família porque a família está sofrendo. A família está vendo aquele estado ali, a família está definhando junto com o paciente. O paciente está definhando para uma morte, mas a família está definhando em sofrimento psicológico. E vai se estendendo. E como que será que essa família não se sente em ver o seu ente querido, o seu paciente, tendo a sua vida prolongada? Por mais que a gente queira, né, a pessoa viva, mas como será que essa família se sente? Se alguém já passou por isso e quiser deixar
alguma opinião, alguma coisa aí, questionamentos, angústias, podem colocar aqui que nós iremos ler e responder a vocês. E agora, novamente, minha querida, eu passo a vez para você. E assim, você citou da família e também tem a questão do outro lado, né? Que às vezes a família também quer manter a pessoa viva, porque estar vivo e sofrendo é melhor do que estar morto e em paz. E aí, pode passar o slide. Agora, a questão do suicídio assistido. O suicídio assistido, ele é praticado pelo próprio paciente e ele vai ter apoio de outra pessoa que vai lhe auxiliar. Geralmente é um médico que assiste e essa questão também é considerada uma concepção de boa morte, já que isso vai seguir os princípios do indivíduo, o que ele quiser. E pode passar. Ao suicídio assistido, eu acho que talvez ele seja um dos mais polêmicos, especialmente em países cristãos, o suicídio assistido. Até porque, geralmente, em casos que se opta pelo suicídio assistido, é porque o médico ele não quer realizar a eutanásia no paciente, justamente a sua própria ideologia, a sua própria ética, a sua moral, aquilo que ele construiu como certo e como errado durante seu tempo de vida. E isso fomenta ele como profissional e, consequentemente, traz a ele a visão de que não é correto ele tirar a vida de um paciente. E muitas vezes acontece de o paciente não achar um médico, nos países que a eutanásia já é legalizada, de não achar um médico que se disponha a realizar o procedimento, justamente devido à sua própria ética, à sua própria moral, à sua própria filosofia de vida. E aí o paciente termina tendo que ser ele próprio a tirar sua vida. E aí eu talvez eu esteja exagerando, eu não sei, mas eu acho isso até mais cruel do que do que ter o profissional que tira a vida, porque é você tirando a sua própria vida, apesar de que você não suporta mais devido aos N problemas que você deve ter da doença para levar a isso, mas assim, eu acho que é muito cruel deixar uma pessoa tirar a sua própria vida por falta de opção. Olha, a Natália Martins, ela colocou alguns comentários aqui. Eu vou botar aqui para a gente ver os comentários e vou ler, que ela colocou esse, que além da vontade do paciente, da família do mesmo e do profissional da saúde se divergem. Exatamente, Natália. Muitas vezes acontece isso e não é raro, viu? Não é raro, isso acontece muito mesmo. E muitas vezes, como no caso de um médico que vai escolher entre um paciente que vive e um paciente que morre, não é relatado à família, justamente por causa dessa divergência que vai haver. Então, não é relatado, o paciente entra em óbito, o atestado é dado e pronto, e a família apenas sabe que ele não resistiu à doença e vida que segue. E o outro comentário que a Natália Martins colocou foi esse aqui, ó. Eu penso que é egoísta da parte da família ser contra. Por mais que tenha amor e que queira a pessoa viva, ela pode sofrer muito mais, apenas por conta de uma outra vontade e não do próprio paciente. Eu achei o seu comentário aqui bem sensato, Natália, e realmente é isso. É egoísta, sim, e é cruel. E eu como psicólogo, eu costumo dizer uma coisa, que muitas vezes as pessoas não comentam isso, mas eu gosto de falar sobre isso. Às vezes sou até mal interpretado, mas é o seguinte: o luto, o nosso luto, quando a gente prolonga a vida de um paciente, a família prolonga, é porque a família, de fato, não quer perder o paciente. Né? A família está com medo do luto. A família está com medo de enfrentar esse luto. Só que, olha só que interessante, essa família, ela está agindo de forma completamente egoísta, de completamente narcísica. Esse paciente, ele está
tendo a vida dele estendido, não é para ele viver mais. É porque a família quer ele mais tempo entre eles. Não é uma questão de que, vamos dizer assim, uma solidariedade. É como o luto. No luto, a gente sofre no luto, a gente não sofre 100% pela pessoa que morreu, a gente sofre porque nós não teremos mais a pessoa ao nosso lado, nós não teremos mais o contato com a nossa mãe, nós não teremos mais o contato com o nosso pai, com o esposo, com a esposa, com o filho, com filha, e por aí vai. Nós não teremos mais o contato com essas pessoas que nós tínhamos uma ligação, que nós tínhamos um afeto. Então, boa parte do luto, ele é egoísta, ele é narcísico. E ele é isso porque nós sofremos porque nós perdemos. Nós não sofremos tanto porque a pessoa morreu, nós sofremos porque quem perdeu foi a gente. E é isso que causa a dor e muitas vezes isso que prolonga o estado do paciente, porque a família não quer perder o paciente. Por mais que o paciente já tenha deixado claro de que o que ele deseja é descansar. Mas a família persiste porque é ela que não quer perder o paciente. É esse movimento, esse sentimento de perda narcísico que eu não quero sofrer. Então, se eu não quero sofrer, eu vou deixar fulano vivo. Só que aí eu faço fulano sofrer. Então, o seu comentário foi extremamente pertinente. E se tiver mais comentários, pode colocar aí que participações dessas são ouro. E agora, novamente, eu passo a vez para você, que eu acho que eu falei demais. Não, foi muito bom, muito boas suas colocações. E assim, eu faço uma pausa para salientar que a gente aqui está tratando, né, da Semana de Valorização à Vida por conta do Setembro Amarelo. E a gente falando sobre suicídio assistido, a gente não está apoiando o suicídio. Entendam que são duas coisas totalmente diferentes. Dessa questão, como eu já falei, se trata de uma condição física que não tem como reverter. Agora, as questões psicológicas têm como. E aí, para retornar ao slide, eu trouxe nessa parte, pode passar isso. Nessa parte, eu trouxe alguns dados de Oregon, que foi o primeiro estado americano a legalizar a eutanásia em 1997. Então, assim, 91% dos casos, o motivo apresentado para se ir até o fim do processo é a perda de autonomia. Ou seja, a pessoa não tem mais como fazer nada, ela não tem como exercer seus direitos e nem a sua própria autonomia. Ou seja, ela vai até o fim do processo. O processo quer dizer o quê? Aquela toda burocracia que, mesmo sendo legalizado, tem que passar até chegar à questão da eutanásia. 71%, o quadro que se apresenta é o de um tumor maligno, ou seja, essa é a questão maior que faz a pessoa querer a eutanásia. 95% dos suicídios assistidos acontecem em casa, ou seja, geralmente a pessoa quer morrer em paz. Ela chama o seu médico e morre em um lugar. Uma questão de morte digna, uma morte sem sofrimento e uma morte tranquila. Então, é isso. Pode passar. Foi legal esses dados que você trouxe, que eu ia preparar os dados, mas quando você me enviou os slides, eu vi, já tem dados, eu já nem vou ter esse trabalho. Ele já me poupou, já me poupou trabalho aqui. Mas quando a gente fala isso daqui, olha só que interessante, né? 91% vem pela perda de autonomia, o desejo, né? Vem pela perda de autonomia. E essa perda de autonomia é uma característica, claro, não só das doenças terminais. Outras doenças elas também levam à perda de autonomia. E é por isso que esse debate de eutanásia e suicídio assistido é importante, porque tem muitos casos que a pessoa perde a autonomia, mas ela não tem como a gente costuma dizer aqui no popular, né, o prego batido e a ponta virada sobre a sua morte. Ela tem sim a condição de vida ainda, mas a autonomia dessa pessoa ela foi perdida. Nós podemos ter, por exemplo, um caso
Uma pessoa paraplégica, por exemplo. Aliás, paraplégica não, tetraplégica, que é a que movimenta aqui para baixo. A tetraplégica, por exemplo, ela tem uma perda da sua autonomia. Ela tem uma perda completa. Mas, apesar dela ter uma perda completa, ela não está com uma doença terminal. E esse caso é muito comum das pessoas pedirem também a eutanásia. Por quê? Porque lhe foi tirado a autonomia, lhe foi tirado a chance de viver como antes, lhe foi tirado o prazer de poder andar, de poder sair, de poder estar com os amigos, de poder dirigir um carro, uma moto, andar a cavalo, passear num parque. Essa autonomia foi tirada. Então, muitos desses sujeitos, eles também pedem essa intervenção. Eles também pedem a intervenção da eutanásia, porque a vida não tem mais sentido para eles estarem apenas em cima de uma cama mexendo a cabeça. E aí a gente vem com a polêmica, porque não é uma doença terminal, mas é algo que incapacita o sujeito de ter uma completa autonomia e que mergulha ele num quadro depressivo muito grande. Porque imagina uma pessoa que é extremamente ativa e a partir de um acidente, alguma coisa, a pessoa passa a ser completamente dependente de outras pessoas. Então, isso gera também uma angústia, isso gera uma dor muito grande em quem está passando por esse quadro, por esse momento. O quadro do tumor maligno, né, que eu até falei logo no começo que geralmente é casos de câncer, porque o câncer você definha. O câncer você vai morrendo aos poucos. Você vai se deteriorando. As células cancerígenas, elas vão lhe destruindo. Elas vão lhe destruindo de dentro para fora. E o processo é extremamente doloroso. E com isso, a pessoa também perde a sua própria dignidade. A pessoa está se deteriorando, imagina você se ver se deteriorando viva. O quanto isso não é doloroso, não só corporeamente, mas também psicologicamente. E quando o médico vem e dá o diagnóstico final, aí é praticamente a carta de despedida para a pessoa, para ela querer tirar a sua própria vida. E aí a gente vê os casos. Tem casos de pessoas que recorrem à justiça para tentar, e tem casos de pessoas que não recorrem à justiça, que recorrem aos próprios meios que arruma para fazer isso. E pessoas que recorrem não conseguem a liberação da justiça, e por não conseguirem a liberação da justiça, cometem o ato do suicídio. Por isso que é importante esse debate, que é para a gente entender que o suicídio ele é como um arco-íris, não no sentido de belo, mas no sentido de que tem várias coisas ali, são várias escadas, são vários caminhos, várias cores que podem levar a pessoa a escolher esse fim trágico. Enquanto aos 95%, como você falou, né, que é o que acontece em casa, o que nos é melhor do que a nossa casa? Onde é que a gente se sente mais seguro? Se não for a nossa casa. Então, se é para eu me despedir do mundo, se é para eu me despedir da minha família, é muito melhor o quê? Que eu esteja na minha casa ou que eu esteja num ambiente tão deprimente quanto um hospital. Porque se você for no hospital só para tomar uma injeção, o ambiente já é deprimente. Para você tomar uma injeção normal, o ambiente já não é bom. Imagina o seu último momento de vida, você ainda está reclusa, dentro de um ambiente hospitalar, onde não vai poder entrar toda a família, e você estando em casa, você tem a oportunidade de se despedir da sua família, você tem a oportunidade de estar ao redor das pessoas que você ama, e podem estar todas as pessoas possíveis que caibam no ambiente para você poder se despedir antes do médico fazer a intervenção, ou da pessoa mesmo fazer a intervenção. Então também é bom compreender que o ficar em casa não é o hospital que manda para casa, é a pessoa que escolhe, como você bem trouxe, morrer com dignidade. Morrer no lugar que lhe faz bem, com as pessoas que lhe fizeram bem. Então, é importante compreender que isso aí não é o hospital jogando a pessoa fora, vamos assim dizer. Mas é uma opção da pessoa. É uma opção da pessoa ter dignidade nos últimos momentos da sua vida. E agora, novamente, passo para você.
Essa questão que você falou, né, citando a questão do tetraplégico, eu lembrei do filme Como Eu Era Antes de Você. Não sei se você já viu, mas que o cara, ele era tetraplégico, havia sofrido um acidente e antes do acidente ele era muito ativo. E isso, depois que aconteceu, ele passou a ser totalmente dependente, inclusive a apresentar imunidade muito baixa, o que deixava ele ter muitas doenças, entendeu? E aí ele queria a eutanásia, os pais tentaram convencer que não, inclusive ele é, teve uma mudança, uma pequena mudança na vida dele que fez ele ficar mais feliz, mas isso não fez ele desistir da eutanásia. E aí ele foi para outro país, porque no dele não era legalizado para fazer isso. Então, assim, eu acho que tem que respeitar, né, a questão da pessoa, principalmente se ela não está mais aguentando aquilo. Aquilo está trazendo consequências que são muito ruins. Então, assim, pode botar o slide. Esqueci de desmutar. Eu vou ler aqui o comentário da Natália. Ela Pode. colocou um comentário aqui. Vou colocar aqui para a gente. E se for em caso que o paciente está em um coma profundo por muito tempo e que precisa de oxigênio? Ela perdeu a autonomia. Fica a critério da família ou do médico para comunicar a decisão. Eita, pergunta pauleira, viu? Gostei. Gostei. O povo aqui hoje tá com gosto de gás aqui. Olha, Natália, nesse caso daí, a família é que tem que dar o aval. É a família que tem que liberar para que as máquinas sejam desligadas. Porque realmente, em um coma profundo, acontece uma coisa bem interessante, que é o seguinte: a pessoa ela vai ser mantida viva pelos aparelhos e todo coma há uma probabilidade de você voltar do coma e há uma probabilidade de você nunca voltar do coma, certo? É uma coisa incerta se você vai voltar ou não do coma. Em instituições públicas, a gente sabe que a rotatória de leitos é enorme e por um motivo justo, porque a maior parte da população não tem condição de pagar um plano de saúde, e mesmo quem paga plano de saúde, se você não pagar a parte mais cara do plano, você não vai também conseguir esse luxo de passar muito tempo num leito em coma, não. Quem paga o mais caro de um plano pode passar muito tempo num leito. Porém, sempre vai ser a família que vai decidir. Se você em vida, e aí eu não sei se a Ana já ouviu falar sobre isso e tal, mas se você em vida tiver deixado alguma coisa específica que caso ocorresse isso, você quer continuar no aparelho, aí a família tem que respeitar. Porque você deixou em consciência, enquanto você ainda estava sadio, você deixou esse pedido. Você oficializou um pedido de que você queria que os aparelhos fossem mantidos caso você entrasse num estado vegetativo. Mas se não tem nada de você, então é a família que tem o poder de decidir, não o médico. Porém, contudo, entretanto e todavia, em muitos casos, os médicos tomam a decisão sem contar para a família, e o que é relatado para a família é simplesmente que o paciente não resistiu ao coma, teve uma falência de órgãos e entrou em óbito. Ela colocou outro comentário aqui, que acontece muito do médico praticar a eutanásia ativa e não comunicar à família, não é mais arriscado. É basicamente o que eu falei agora. Vai poder rolar processo, algo do tipo. Olha, para rolar. Eu não sou da área de direito, mas eu sou mas eu sou da área de saúde e eu sei como é que funciona os Paranauê da área de saúde. Olha, para rolar um processo nesse caso, Natália, é muito complicado. Muito complicado, sabe por quê? Porque como é que a família vai saber que esse paciente, de fato, ele sofreu uma eutanásia e que o óbito dele não foi natural, não foi uma morte natural? É praticamente impossível. Porque se desliga as máquinas, está lá entubado, desligou o oxigênio e tudo mais, ele vai ter uma parada cardiorrespiratória, não está tendo oxigênio, ele vai morrer. Se for fazer um laudo,
é como se ele tivesse tido a parada mesmo com os aparelhos ligados, tivesse morrido, entendeu? E outra coisa também, a equipe médica, diferente de outras áreas da saúde, a equipe médica ela é muito unida. Outras áreas de saúde, os profissionais são um tanto quanto desunidos em relação de se apoiarem e de se ajudarem. Mas a equipe médica, ela é muito unida. Um médico apoia muito o outro. Ele pode... Eu nunca vi isso acontecer. Isso aqui o que eu vou falar agora é uma coisa hipotética. Mas, por exemplo, um médico pode praticar a eutanásia com o paciente no final de um plantão para que o médico que entre dê o laudo. E aí, como é que você vai saber quem foi que realizou? Tá entendendo? Tem essa estratégia aí. Como eu tô dizendo, eu nunca vi. Isso é viu agora na minha cabeça uma como é que é? Uma hipótese. Mas isso pode acontecer. É como, por exemplo, eu que sou de enfermagem, apliquei uma medicação no paciente e digamos que eu errei a medicação. Mas vamos supor que eu errei, mas eu anotei lá que eu apliquei certo e o outro lá que me rendeu no serviço aplicou uma medicação certa, mas o paciente passou mal depois dessa medicação. Daqui que consiga provar, e se conseguir provar, é mais fácil o outro enfermeiro rodar e perder a sua carteira do que eu, que fiz o procedimento errado. Então tem essas coisas. Agora, pode falar. Eu acredito que assim, que é mais difícil fazer a ativa. É assim, mesmo que a passiva e a ativa precise que o paciente mostre a sua vontade, eu acho que a ativa é mais difícil, porque a ativa ele vai ter que usar alguma forma para morrer mais rápido. Geralmente é questão de medicação mesmo. E caso no exame de óbito venha constatar isso, eu acho que pode dar um problema caso não seja pedido do paciente. Agora, a passiva, que eu acredito que possa acontecer mais, porque no caso ele só vai evitar de usar medicações, os procedimentos. Então, assim, caso ele decida fazer escondido isso, não tem como a pessoa saber. Agora, a ativa é uma que eu acho que já fica mais na cara, sabe? Exatamente, é mais fácil de rastrear, a ação do profissional. Mas no outro caso, realmente, é muito difícil mesmo de se conseguir realizar o diagnóstico de que realmente o paciente ele foi a óbito por opção do profissional de saúde sem a permissão da família. Realmente é muito difícil. E ocorre, viu? Ocorre. Não acho que não ocorre não, porque ocorre. Agora eu vou voltar para o seu slide. Essa é uma indagação que eu coloquei. Quem quiser responder, pode responder nos comentários. E assim, quando vai julgar a questão da eutanásia ou do suicídio, as pessoas apenas pensam na vitalidade das funções orgânicas. Ou seja, o indivíduo, ele é um indivíduo apenas biológico ou ele é dotado de aspectos psicológicos e sociais? As pessoas acham que o indivíduo se manter vivo, até mesmo artificialmente, é melhor do que ele morrer de uma forma digna. E aí esquecem que o indivíduo ele precisa manifestar sua consciência, ele precisa ter seu bem-estar, ele precisa expressar os seus pensamentos. E aí a questão biológica só está considerando isso. Ele está vivo, ele pode estar ali em coma e ele está vivo, o importante é estar vivo. E não é bem assim. A gente tem que entender que o indivíduo é a junção desses três. Ele é dotado de funções orgânicas, biológicas, no caso, tem aspectos psicológicos e também sociais. É isso, dessa parte. Se alguém quiser comentar aí, colocar a pergunta, colocar a resposta da pergunta da Ana, sintam-se à vontade que nós estaremos comentando aqui o que vocês acharam disso. Né? Eu acredito que a opção de fato ela tem que ser dada ao paciente se ele puder escolher. Sim. Eu acredito que isso aí tem que ficar nas mãos do paciente,
para que ele possa, de fato, ele dizer assim, eu quero que minha vida termine, porque eu não suporto mais a dor, eu acredito que tem que ficar pro lado dele, e eu acho que é mais digno para ele quando a família lhe escuta. Há mais dignidade em ouvir o que o outro fala do que eu colocar o meu desejo em cima do outro. Então, para mim, a dignidade ela vem mais a partir desse movimento da família permitir que o paciente escolha o seu caminho, que ele escolha o seu desejo. Eu acredito nisso. Agora eu vou passar para o próximo. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre um pouco como a morte é encarada no Brasil. No Brasil, as pessoas costumam enxergar a morte como algo ruim, que pode ser adiado, e muitas pessoas têm medo. Na verdade, né? Quem não tem medo de morrer? Mas a gente deveria enxergar a morte como um processo natural. É igual aquele ditado, né? A única coisa na vida que a gente tem certeza é a morte. Então, assim, a gente tem que entender que se você vive, você vai morrer. Então, a morte não é para ser um processo doloroso. Além disso, as pessoas também costumam a relacionar os avanços médicos como algo que possa combater a morte. A gente sabe que a medicina ela está evoluindo, mas ela evolui para trazer novos procedimentos, medicações também. Mas assim, isso não quer dizer que é para fazer a pessoa viver mais. Porque essa questão de viver mais, a gente teria que observar vários fatores, não só esse fator não só esse fator do avanço da tecnologia, nem nada, são vários outros, talvez nem sejam explicáveis, né? E além disso, a gente pode fazer uma comparação assim, talvez meio óbvia, besta, mas assim, como a morte é encarada no Brasil e como a morte é encarada num país como o México. A gente sabe que o México comemora o Dia dos Mortos. E assim, é um dia para lembrar da pessoa sobre a vida dela, sobre suas conquistas, sobre como ela era boa. Já no Brasil, a gente se lembra como um processo doloroso. Parece que a gente esquece o que a pessoa viveu e passa a viver, a pensar somente depois da sua morte. Não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, porque a gente tem um apego sentimental com a pessoa. Mas eu estou falando que as pessoas esquecem do que a pessoa foi. Elas começam a lembrar da sua perda. Somente isso. Então, assim, a gente tem que lembrar que a pessoa, ela morreu porque encerrou o seu ciclo natural. Se ela nasceu, obviamente ela vai morrer. Então, a morte no Brasil ela é encarada muito dessa forma, de algo que não deve acontecer, que a pessoa deve ficar viva eternamente, mas não é bem assim. Exatamente, Ana. Muito, muito, muito bem pontuado aqui isso, que de fato, o Brasil ele é um país que tem uma visão do pior lado da morte. O pior lado, porque se nós vivemos, é porque nós morremos. Né? É lógico, mas precisa ser dito. Se nós estamos vivendo hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque nós vamos morrer. Se eu tenho uma graduação, se eu corro atrás de outra graduação, se você está aí correndo atrás da sua graduação, tem o seu projeto do Escrita Descomplicada, é porque você quer fazer algo antes de você morrer. Você quer plantar uma semente, você quer mudar, nem que seja pelo menos uma vida antes de você morrer. Então, tudo que nós fazemos, nós temos o tempero da morte. Nós temos o tempero da morte em tudo que nós fazemos. Porque se nós não tivermos esse medo da morte, se nós não tivermos o medo de não existir plenamente, de não realizar algo, olha, nós não nos motivamos. Não nos motivamos. Na verdade, nós não iremos fazer nada. Porque se eu não tenho o sentido de fazer algo,
da minha vida, é porque eu também não tenho sentido do que será a minha morte. Porém, como você bem trouxe aqui no seu slide, no Brasil, nós interpretamos a morte pelo pior lado possível. Nós interpretamos a morte apenas através da dor. Nós não interpretamos a morte como o fim da jornada da pessoa. A pessoa cumpriu a sua jornada. Alguns, infelizmente, cumprem a jornada cedo demais. Outros já conseguem ter a jornada muito ampla, conseguem viver muito tempo, realizar muitas coisas, mas todos cumpriram a sua jornada. Alguns tiveram uma jornada boa, outros tiveram uma jornada ruim, e outros sequer começaram a sua jornada. Porém, o que resta para quem fica é entender que, do mesmo jeito que aquelas pessoas se foram, nós também iremos. Eu posso estar fazendo uma live aqui hoje e amanhã não está. E não está não porque faltou internet, mas não está porque a minha jornada acabou. A mesma coisa pode acontecer com você, com quem está aqui comentando com a gente. E como lidar com esse processo? Na nossa cultura, ela é muito difícil de lidar. Justamente devido a esse quadro. Porque enxergar a morte como um processo natural aqui no Brasil é quase que um crime. É quase que um crime porque no Brasil é visto que nós temos que viver o máximo possível. Aquela coisa do carpe diem, do aproveite a vida. No Brasil, carpe diem e aproveita a vida não é no sentido de aproveitar a vida enquanto a vida. É no sentido de você ter que viver o máximo de tempo possível para aproveitar o máximo que você tem. É muito hedonista. O brasileiro ele é muito hedonista. E justamente por causa disso a gente tem essa visão preconceituosa em relação à morte. A gente não enxerga a morte como o fim de uma jornada, a gente enxerga a morte como uma destruição, como uma fragmentação da vida, desde que na verdade não, ela é apenas uma parte da vida. A vida começa porque tem a morte, porque se não tivesse a morte, a vida jamais começaria. Então, tem essa questão e o brasileiro precisa compreender isso. É por isso que tem muita gente que chega na clínica com um processo de luto, às vezes de anos, que não é elaborado. Porque a pessoa não aceita a morte, a pessoa não aceita perder o ente querido, a pessoa não aceita perder até mesmo. Porque o luto ele não se dá apenas por morte, né? Se você perde um emprego, também é um luto, perde um animal de estimação também é um luto. Então, muitas pessoas se apegam tanto a essas coisas que nem sequer conseguem viver o seu luto. E às vezes são anos e anos e anos. Tem pessoas que, se você olhar na rede, pelo menos, eu tenho certeza, todo mundo aqui que tem rede social, pelo menos tem um perfil na sua rede social que a todo momento, pelo menos umas 2, 3 vezes no mês, alguém posta alguma coisa de alguém que morreu há 5, 10, 15, 20 anos. Posta que tá com saudade. Pelo menos uma pessoa no perfil de cada um aqui faz isso. Se vocês não perceberam, vocês vão começar a perceber depois dessa live. E aí vocês podem até comentar depois lá no meu Insta, no meu Face, onde for, vocês podem comentar. Mas vocês vão ver isso. Sempre tem alguém que não deixa a morte passar. A morte estaciona e fica com a pessoa. Mas não fica o lado bom. E tem lado bom? Tem. Você lembrar da pessoa, você lembrar das coisas boas que a pessoa fez. Para tudo existe uma coisa boa. E é aquela coisa, o que é que adianta você viver para sempre se, como o nosso corpo se degrada, a gente ir se degradando, envelhecendo, ficando, como a gente diz aqui no Nordeste, carcomido, encriquiado, para viver eternamente? Não adianta. Nós também, o nosso corpo, a nossa mente também precisa descansar. E esse descanso, infelizmente, vem com a morte. E aí eu passo para você. Tem razão. É isso mesmo. Pode colocar lá no slide. Bom, a gente vai falar agora, a gente vai entrar agora mais um pouquinho na questão da legislação brasileira. No artigo 121, Decreto-Lei do Código Penal,
diz que se a doença ou mal que acomete o paciente for curável, o ato de abreviar sua vida não será considerado como eutanásia, mas como um homicídio. Ou seja, nesse caso, a pessoa vai ser enquadrada nessa questão de crime, o crime do homicídio, e no caso de curável. Quando a gente fala de eutanásia, geralmente são doenças que não são curáveis, doenças malignas, mas a gente tem que lembrar também que às vezes o tumor maligno, ele pode ser curado, em alguns casos, né, gente, quando é descoberto no início, quando tem uma boa, vai progredindo de boa forma. Mas nesse caso é considerado um homicídio. O artigo 122 do Código Penal prevê que o auxílio ao suicídio, uma vez que o paciente peça ajuda para cessar a sua própria vida, também é crime. Ou seja, o auxílio é, no caso, aquela pessoa que vai ajudar. Então, nesse caso, seria o suicídio assistido, que se encaixaria, que é considerado crime. E você instigar o suicídio também é considerado crime. O artigo 5º da Constituição Federal garante o direito à vida, que é um dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, mas, além disso, também traz a questão do direito à liberdade, que são dois direitos que acabam sendo discutidos aí, afrontados. Pode passar ou comentar. Foi por isso que eu quis trazer você para debater esse assunto, porque eutanásia, debater esse assunto, pelo menos na minha visão, se você ou outra pessoa tiver uma visão diferente, pode comentar, mas pelo menos na minha visão, debater eutanásia sem debater a lei, não tem como. Em qualquer país, não tem como, porque, todo jeito, a lei, ela vai ter que apoiar ou ela vai ter que negar o direito à eutanásia. E a nossa lei, né, que é justamente aqui que você trouxe esses artigos, que eu não conhecia, justamente, eu achei interessante isso aqui, porque, primeiro, se praticar quando a pessoa tem uma chance de cura, é crime. E isso aí vem aquela pergunta que a Natália fez anteriormente. Né? A chance de cura para quem está em coma, a chance. É viável? E aí? Né? É viável? Talvez sim, talvez não. A gente não sabe a realidade da família, a gente não sabe a realidade do hospital. Então, segundo a lei, de toda forma, se enquadra como crime. Porque há sim uma possibilidade da pessoa ser restituída à sua vida normal. Então, segundo a lei, é sim um crime. Isso foi interessante porque eu não conhecia a lei e foi bem legal você trazer isso. A questão do auxílio também, né, do 122 aqui, a questão do auxílio ao suicídio também ser crime. Porque muitas vezes há pessoas que se compadecem do sofrimento e elas dão a mão para que a pessoa possa dar fim à sua vida, ajuda. Se a gente for olhar aí, porque em jornais não sai muito, mas se a gente for pesquisar, devido à internet é mais fácil algumas informações, a gente vai achar casos de pessoas que compraram armas para dar para outra pessoa tirar a vida, compraram veneno para uma pessoa que, por exemplo, ela não ter mais condição de sair de casa, e a pessoa vai lá e compra o veneno, prepara e dá para a pessoa beber. Então, por mais que a gente não queira assumir que há isso, e é legal saber que a lei dá o respaldo de que a pessoa não está tentando amenizar a dor, né? A pessoa está ajudando a um suicídio. Que, de certa forma, eu não entendo tanto de lei, mas eu acho que isso aí se enquadraria pelo menos em algum tipo de homicídio, né? O doloso, talvez, não sei. Porque a pessoa está com a intenção de matar o outro, dando um remédio, dando um veneno, uma coisa aí, a pessoa está com a intenção de matar. Seja para ajudar ou não, está com a intenção de matar, né? É um crime premeditado. Então, eu acredito que ainda cai outros artigos em cima de uma pessoa que
que realiza um procedimento como esse. E o artigo 5 da Constituição que você trouxe, que é fantástico porque ele nos dá o direito à vida, porém, como você disse, ele dá para a gente o direito à liberdade. E aí, até onde, fica o questionamento, até onde vai a nossa liberdade? Será que a nossa liberdade ela vai até o ponto de podermos escolher tirar a nossa vida mediante um caso de doença? Será que nós temos tanta liberdade assim? Ou será que nossa liberdade ela é parcial? Que nós temos liberdade, mas somente até onde a lei quer que tenhamos liberdade. Isso me lembra muito o Leviatã de Hobbes, que eu fiz até um vídeo um dia desse sobre o Leviatã. Não sei se você já leu alguma coisa sobre o Leviatã de Thomas Hobbes, mas é bem isso, que nós entregamos a nossa liberdade ao Estado para que o Estado se constitua como Estado e que ele dê a nossa liberdade mediante o que ele acha que é a liberdade. Então, o nosso artigo 5, ele exemplifica muito bem o Leviatã de Hobbes. A Marilene Almeida, ela colocou aqui um comentário. Vejo a morte como uma passagem de plano. E o luto tem que ser de saudades das coisas boas que se viveu. Exatamente, Marilene. Exatamente. Porque, assim, nós, como já foi dito, nós vamos morrer, todos nós, não tem para onde correr. Mas, e aí vai. Crenças, né? Foi legal você trazer a questão das crenças. As pessoas que geralmente têm mais fé, que são mais enganjadas em algum tipo de religião, elas tendem a superar o luto de maneira mais fácil. Não sei se vocês sabiam disso, mas as pessoas ligadas à religião, a religiões que são realmente praticantes das religiões das quais elas professam a fé, elas conseguem passar pelo processo de luto de uma maneira menos dolorosa e a aceitação ela vem mais rápido. É tanto que determinadas comunidades religiosas, tanto cristãs quanto também não cristãs, muitas vezes o processo do sepultamento da pessoa, do velório da pessoa, para quem está de fora, parece até um tanto quanto feliz. Você vê as pessoas cantando, é quase que como se fosse uma celebração. E de fato é uma celebração à vida da pessoa, é uma celebração a um novo, como você colocou aqui, a um novo plano que a fé daquela pessoa permite acreditar que ela vá. Em contrapartida, geralmente pessoas que não têm uma fé, que não acreditam em alguma deidade, elas demoram mais para ressignificar o luto, elas demoram mais para conseguir aceitar a perda, porque no momento que eu não estou ligado a nenhuma fé, não estou ligado a nenhuma deidade, eu não acredito em céu, não acredito em paraíso, eu apenas acho que foi o acaso, e esse acaso, quando acaba, tudo se acaba. Então, aquela pessoa, ela não foi para outro plano. Ela se decompôs junto com a sua morte. Tudo que ela era foi perdido naquela morte, foi decomposto naquela morte, foi desintegrado naquela morte. Então, o sofrimento é muito maior porque eu não tenho aonde me agarrar. Eu não tenho em que acreditar. Eu não tenho possibilidades de crer que aquela pessoa ela não está no plano material, mas que está no plano espiritual, que ela está em outro lugar, que ela transcendeu, que ela está vivendo uma nova vida. Eu não tenho possibilidades de acreditar nisso. Eu não tenho essas estratégias, eu não tenho esses caminhos. E por não ter esses caminhos, o que acontece? Eu termino sofrendo mais. E aí o luto tende a ser mais demorado em pessoas ateias do que em pessoas que são ligadas à religião. O luto ele é elaborado muito mais facilmente. E aí você pode dizer, não, conheço pessoas ateias que perderam parentes e superaram super rápido. E aí eu, como psicólogo, eu rebato para você, será que superaram ou que apenas estão fugindo da dor, criando estratégias de fuga e não estratégias de enfrentamento para aceitação da perda? Essa é minha fala quanto ao seu comentário, Marilene. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Ana? Não, não precisa. Eu concordo, né, com o Certo. que disse. Como eu já falei, é,
Eu acho que realmente tem que lembrar das coisas boas, a gente não tem que esquecer disso e pensar só porque a pessoa morreu, acabou, não se fala mais. Não, não é bem assim, né? A gente tem que lembrar do que a pessoa foi, a gente tem que comemorar a vida dela, ainda que tenha se encerrado. Então, é só isso. É, Certo. então, a gente falou dos direitos, a gente citou, né, os direitos, direito à vida e direito à liberdade, mas também é outra coisa que a Constituição traz, que é a dignidade da pessoa humana. Traz aí os princípios no artigo 1º, inciso 3º, e no artigo 3º. E também a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a dignidade é um direito também inerente a todos os indivíduos, pois considera como fundamento da paz, justiça e liberdade do mundo. Então, a gente traz, além dessa questão do direito à vida e direito à liberdade, o direito à dignidade da pessoa humana. Pode passar. Pronto. E aí, o que seria a dignidade? O que seria essa dignidade que os direitos humanos pregam, né? O que seria essa dignidade? Porque, como a gente já trouxe anteriormente, o sujeito ele sente a perda da sua dignidade quando ele está com uma doença terminal. E ele quer ter a sua dignidade restituída com o direito de poder parar a sua dor. Mas Isso. no momento que a lei, que essa lei que preza pelos direitos humanos, ela impede do paciente ter esse último momento de dignidade. Então, será que de fato estamos sendo dignos uns com os outros? Será que de fato essa dignidade tão pregada nos direitos humanos, ela é efetiva no nosso dia a dia, ela é efetiva na nossa lei, ela é efetiva no nosso sistema de saúde, seja público ou seja privado? Será que de fato efetivamos a dignidade que é imposta, ou pelo menos que deveria ser imposta pelos direitos humanos, para que tivéssemos uma vida melhor, para que tivéssemos uma vida justa? Será que isso de fato é colocado para a gente? Então fica aí esse questionamento para vocês que estão assistindo. Estou muito Verdade. filosófico hoje. Hoje assim, eu estou transcendendo a filosofia. Mas pode continuar. Não, isso aí é basicamente o que eu falei sobre os dois princípios que eles ficam em disputa, né? Vamos dizer assim, porque são dois protegidos constitucionalmente, mas é como se um afrontasse o outro. Então, assim, pode passar esse, que agora eu vou falar mais um pouco da questão da dignidade humana mesmo. Quando a gente trata da dignidade humana, eu acredito que a gente não deve tratar só na sua questão de vida, mas também na questão de morte, como a gente está falando. Porque nesse caso da eutanásia, do suicídio assistido, a gente vai tratar essa causa de forma natural, de forma humanizada, sem dor e sem sofrimento. Além disso, dignidade é uma palavra que induz outra palavra muito importante, que é o respeito, porque vai infundir isso, a honra e também a autoridade da pessoa sobre a sua própria vida. E esse princípio, a dignidade, é um princípio de carga axiológica, ou seja, uma carga valorativa que vai nortear o Estado democrático de direito, e também é um direito que é inerente ao homem, ou seja, não pode ser tirado dele. E assim, o ser humano, ele deve viver livre. Quando o ser humano ele não tem essa capacidade de viver livre, de viver pleno, exercer os seus direitos, usufruir da sua autonomia, o Estado deve permitir a escolha dele, de se quer seguir naquilo ou se quer encerrar. E assim, não é digno manter um paciente em estágio terminal, desacreditado, passando por sofrimento, sabendo que os tratamentos que estão disponíveis não vão ser úteis para curar o que ele quer,
E a dignidade humana, é isso que eu digo, ela tem que estar presente na hora da morte. Porque o paciente vai escolher a sua própria vida, não deve ser escolha de outra pessoa. E aí entra naquela questão também de o Estado, ele deve proporcionar a saúde a todos, mas ninguém deve estar obrigado a seguir com algo que ela mesma está sofrendo. Então, assim, mesmo o Estado querendo proteger a vida não pode ser uma obrigação nesses casos. Porque quem está sentindo, quem deve ter, vamos dizer, uma autoridade sobre o que você quer. E não querer sofrer diante a morte deveria ser um direito também garantido. Na verdade, que no caso é o direito da dignidade humana, que pode não ser interpretado dessa maneira, mas quando esse direito se esse direito fosse garantido, ele não poderia ser um ato contrário à Constituição, porque na Constituição traz esses dois direitos que conversam, esses três, na verdade, direito à vida, direito à liberdade e à dignidade humana, é que no caso a dignidade se encaixa mais nessa questão, porque a gente não tem que pensar numa forma que possa ser solucionada, porque a gente sabe que não vai ser solucionado na maioria dos casos, por exemplo, em casos de doença terminal. Tudo bem que entra várias questões, tem aquela questão da fé, porém, isso não é de ser falado no momento, mas a questão de quando a pessoa não tem mais jeito. A pessoa ter autoridade sobre a sua própria vida deveria ser a questão falada. Não tá tentando desmutar aqui meu microfone. Concordo sim com você. A pessoa ela tem que ter o direito de escolher o seu caminho. Por mais que o seu caminho diverja do que a maioria das pessoas desejem em relação a ela. É porque, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, nós somos donos pelo menos deveríamos ser donos da nossa própria vida. Então, se nós temos essa dita liberdade de sermos donos da nossa própria vida, nós também deveríamos sermos donos da nossa própria morte. E quando eu falo isso, eu não falo no sentido do, como você já trouxe antes, do suicídio quando há a possibilidade de uma cura, quando, no caso de um sofrimento mental, que há a possibilidade de um tratamento, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento com psiquiatra, a pessoa toma as medicações, faz a terapia, participa de grupos, e isso daí consegue restituir a saúde mental da pessoa, traz novas opções, a pessoa começa a enxergar novos caminhos, começa a perceber que a vida é muito maior do que pensava e de que há diversas possibilidades e probabilidades na vida, mas quando não se há mais, num caso como esse de, por exemplo, como você bem trouxe, de uma doença terminal, eu acredito que a pessoa ela deva ter o direito de escolher, até porque é muito fácil a gente dizer não escolha, é muito fácil a gente se colocar como, como juízes, como juízes do que é certo e do que é errado na vida do outro, quando a gente não está definhando, quando a gente não está sofrendo, quando a gente perdeu as possibilidades e não apenas perdeu porque está num sofrimento mental, está passando por um problema mental, mas perdeu porque o corpo físico não suporta mais. O corpo físico já deu todos os sinais de que ele não irá durar mais tempo. Então, se nós não temos mais opções de continuar, né, opções de voltarmos a uma vida normal, opções de continuarmos vivendo, eu acredito que nós deveremos também ter a opção de escolhermos se queremos continuar com a dor ou se queremos cessar essa dor. Então, é complicado, que é como você disse, essas duas coisas que ao mesmo tempo que nós
que nos é dada a liberdade pela Constituição, também era nos é cerceada de certo ponto, né? Mas isso também não é só aqui, né? Não é só no Brasil, em todas as constituições, ninguém é 100% livre. A liberdade é dada até o ponto onde os legisladores acham que a liberdade deve ser dada. Depois disso, é tchau e benção, não tem para onde correr. Mas, em especial no Brasil, que é onde nós vivemos, e não é legalizada a eutanásia, embora há grupos que estejam sempre lutando em relação a isso, mas ainda ela não é legalizada. Nós temos que olhar com um pouco mais de empatia para as pessoas que estão passando por isso, para as pessoas que estão sofrendo com esses casos. Assim, eu acho que é um tema muito complicado, né? Porque as pessoas acham que vai matar outra pessoa. E assim, a gente não tem que enxergar bem por esse lado, a gente tem que ir do lado, principalmente da ética, né? A questão da empatia também, porque essa questão vai muito além do querer da pessoa. É como se o corpo dela estivesse implorando, entendeu? Não é eu chegar e simplesmente quero eutanásia, não, não é bem assim. A pessoa chegou num ponto que ela não aguenta mais. E é como você falou, não é aguentar mais psicologicamente, é fisicamente. Ela sabe que não tem jeito. Então, assim, é uma decisão que, claro, tem que ser tomada com muito cuidado. Inclusive, como eu citei, mesmo em lugares que é legalizado, possui a burocracia. Você tem um tempo para pedir, você tem um tempo para pensar se realmente é aquilo que você quer. Você pode desistir no momento, depois que você pediu. Então, assim, é uma coisa que, caso seja legalizada, não vai chegar e falar, a pessoa está com doença terminal, vamos matá-la. Não, não é bem assim. A pessoa, ela pode decidir, ela pode escolher o que ela quer para a vida dela. Mas, assim, é mais uma das discussões de legalização no Brasil que sempre são muito complicadas, porque as pessoas precisam parar para pensar. As pessoas precisam olhar os dois lados, entendeu? Então, eu acho que também é uma discussão complicada para o brasileiro, que o brasileiro é um pouco mente fechado, e também a questão, né, de uma sociedade bem nova, que pensa devagar, mas enfim, é mais uma das discussões que precisam ser fomentadas e também precisam ser muito pesquisadas. Sim, e eu gostei do final dessa sua frase agora. A questão do pesquisada realmente é algo que precisa se aprofundar mais as pesquisas em relação até mesmo a interpretação das pessoas acerca do que seria a eutanásia. Porque pô, é um exemplo que talvez não tenha muito a ver, mas eu acho que vai ficar um pouco mais palpável do que se eu for enrolar com palavras difíceis. Que é o seguinte, a gente sempre vê na TV, na internet, casos de pessoas, por exemplo, que vão entrevistar outros na rua e perguntam o que é que você faria se seu filho se você soubesse que seu filho está tomando H2O. Aí a pessoa diz, eu bateria no meu filho, expulsaria de casa e tal. Então, se uma coisa tão simples quanto a fórmula da água, que é algo que nós deveríamos aprender ainda no ensino fundamental, lá no final do ensino fundamental, começo do médio, se uma coisa tão simples quanto essa ainda é desconhecida, imagina uma coisa tão complexa quanto é a eutanásia. Um assunto que é muito profundo, é um assunto que requer uma discussão, uma reflexão muito grande e lenta, porque também refletir rapidamente sobre o assunto também não rola. Então, eu trouxe esse exemplo para poder linkar que se algo simples confunde muitas pessoas, algo complexo também. Então, seria interessante pesquisas em relação a isso, para se compreender como a população brasileira enxerga a questão da eutanásia e também o que a gente chama na área de pesquisa de pesquisação, que aí eu faço uma pesquisa e depois eu elaboro uma ação e coloco essa ação em prática, que aí, com essa ação em prática, é uma nova pesquisa já que eu estou fazendo, que é os resultados dessa ação.
E essa pesquisação seria o quê? Seria criar algum tipo de estratégia para desmistificar o que é a eutanásia e ver se isso tem um resultado na população para que ela possa compreender. Claro, sempre deixando as pessoas com a autonomia de apoiarem ou não apoiarem a eutanásia. Porque muitas vezes, quando se entra questão de pesquisa e tal, as pessoas têm muito costume de querer fazer uma pesquisação, querer fazer uma intervenção para que as pessoas passem a acreditar e a seguir aquilo. Então, quero que a eutanásia seja aprovada. A minha intervenção é para que as pessoas aprovem a eutanásia. Não. Eu acho muito mais interessante fazer algo para que as pessoas compreendam o que é. E depois você deixa. As pessoas escolhem se elas apoiam ou se elas não apoiam. Mas escolher mediante saber o que é. E não escolher sem saber o que é o que acontece hoje na nossa sociedade. E em relação, falando só mais um pouquinho em relação à pesquisa, porque eu amo pesquisa. Vocês não sabem como eu amo pesquisa. Em relação à pesquisa, também fica uma dica aí para todo mundo que está assistindo ou que ainda vai assistir. Isso pode ser uma porta para vocês que estão se graduando, que estão fazendo pós, o mestrado, doutorado, seja lá o que for, está pegando outra graduação. Seria um tema interessante. Até porque, se não tem muita coisa produzida, o que você produzir vai trazer uma valoração até mesmo para você, como futuro profissional, como estudante. Então, fica uma dica aí. Eu não tinha nem pensado na questão de pesquisa, e quando você falou agora, eu tive esse insight. E fica essa dica aí para quem está assistindo. Gosta de pesquisa? Vê se encaixa na sua área. Educação encaixa bastante, fazer trabalho de educação, por exemplo, no EJA, que já são pessoas adultas, trabalhar com eles a relação do que seria a eutanásia, também com adolescentes. Quer dizer, opções são muitas. Eu só estou divagando aqui porque eu gosto de pesquisa. Então, eu quero pedir que quem esteja assistindo aí, se tem algum questionamento, alguma coisa, coloquem, porque nós estamos chegando nos momentos finais da nossa live, que passou que eu nem vi, o assunto fluiu tão bem que eu nem percebi. Quando eu olhei agora, eu já vi aqui que o slide aqui, ó, já acabou o slide. Nós tivemos 1 hora e pouco de discussão aqui, foi muito fluida, foi muito boa. Eu gostei da participação de todos vocês, e eu queria que vocês aí colocassem mais alguma coisa, caso vocês tenham, para que a gente possa fazer uma sessão de perguntas e respostas, se vocês se interessarem, lógico, e aí a gente finaliza. Vou deixar agora na mão de vocês, nossos queridos telespectadores. Falem aí, pessoal, pra gente discutir um pouquinho. Isso, falem aí, porque a gente já falou demais aqui. Queremos ouvir a voz de vocês, mesmo que seja digitada. Mas é isso, você citou a questão das pesquisas, né? E assim, eu estou iniciando agora nessas questões, inclusive eu estou participando de um grupo de estudos sobre direitos fundamentais, e assim, são questões que se encaixam muito, né? Sim. E aí fica a dica, fazer uma parceria de artigo, assim, seria interessante. Oh. Ótimo! Ótimo! Produção, minha filha, eu sou viciado. Produção aqui é mato, é vício. Eu gosto bastante. Eu gosto de pesquisar, porque eu gosto de ter uma porta teórica para falar das coisas. Né? E como eu tinha até conversado com a Ana aqui antes da live, gente, quando eu convidei ela, que eu disse assim, eu não tenho uma opinião formada sobre a eutanásia, se eu acredito que deva ser criminalizada ou se deva ser algo legalizado. Eu até disse para ela me questionou, e eu falei, por quê? Porque é um assunto muito delicado. É um assunto muito complicado de ser debatido. E é como eu disse anteriormente, sem a gente estar na pele,
sem a gente estar passando por isso. Não é a gente ser, não é a gente ser um familiar, é a gente ser o paciente. Então, sem a gente ser o paciente, é muito difícil a gente conseguir abrir a boca e falar, porque a gente pode falar, mas, assim, a gente nunca vai saber 100% que está naquela situação, que está naquele sofrimento. Né? Aqui é Monoramos, acho que é isso, Monoramos colocou aqui um questionamento. Quem tiver mais questionamento pode colocar, gente, porque agora nós dependemos de vocês. Se vocês não interagirem, a gente se despede. Então, depende só de vocês. Ó, o Monoramos colocou aqui: mesmo com tantos problemas no Brasil, qual seria o maior atraso quando se trata nesse quesito? Social, burocrático ou, quem sabe, político? Pergunta pauleira, viu? Pergunta pauleira. Se valesse dinheiro, meu jovem, você teria ganhado R$ 1. Eu vou falar só um pouquinho, né? Pode falar. Eu acho que acaba sendo um pouco de todos, né? Porque é como eu falei, a questão social. As pessoas precisam pesquisar sobre isso, as pessoas precisam entender. Burocrático, né? Porque mesmo que seja legalizado, vai ter burocracia, e mesmo não sendo, agora que não é mais burocrático ainda. É uma questão política, porque tudo, né, envolve política, questão de legislação, e assim, é muita coisa que precisa ser mudada. Por isso que eu falei que é uma questão que não acho que deva ser legalizada por agora. Entendeu? Que as pessoas não estão preparadas ainda para isso, porque elas encaram ainda como morte. A questão também, por exemplo, se eu pesquisasse somente o que é eutanásia, apenas o conceito, e fosse para a lei, eu ia entender o quê? Que é um homicídio. Então, assim, é uma coisa que precisa ser colocada, precisa ser desmistificada. Então, assim, eu acho que são vários problemas juntos. Pode falar agora. De fato, Ana, porque social, porque devemos fazer as pessoas entenderem o que é eutanásia, entender que o sujeito, como eu falei anteriormente, que o sujeito que pede a eutanásia, ele é um sujeito que não tem mais opções, ele não tem mais chances de voltar a ter uma vida normal, ele nem tem mais chances de continuar com a sua vida. O fim da sua vida já foi decretado. Então, ele está ali tentando escolher uma forma mais digna dele morrer. É isso. No mais simples meio de explicar, é isso. Ele só está tentando escolher a maneira mais simples dele morrer. Porque opção de viver ele não tem. Ele não tem opção de viver. Só tem opção de morrer. Então, assim, na parte social, é fazer as pessoas entenderem o problema, fazer as pessoas entenderem o que passa essa pessoa. Fazer as pessoas entender o porquê de alguém querer diminuir a sua vida do que estendê-la, que muitas vezes é estender por 2 meses. Será que vale a pena você viver 2 meses de dor? Ou você diminuir e viver uma semana e viver essa semana intensamente, aproveitar com a sua família, aproveitar com seus parentes, com seus amigos? É isso que as pessoas que pedem eutanásia, na maioria das vezes, querem. Claro que também tem pessoas que pedem eutanásia porque não tem família. E aí também quer ter a dignidade de não passar 2 meses sofrendo no hospital ou sofrendo numa casa de caridade onde não tem ninguém ali para acolhê-la de uma forma afetiva que ela deseja. Tem esses sentidos. Então a gente tem que trabalhar o social para que as pessoas compreendam que eutanásia não é uma... Falando popular mesmo, que eu gosto de falar no popular, que é mais fácil as pessoas entenderem. Não é uma frescura, não é uma frescura da pessoa. É uma necessidade. Verdade. A E necessidade. assim, a questão do social também, que eu falei assim, que os brasileiros, eles costumam a colocar o lado da morte, assim, como uma coisa mais ruim.
E eles Uhum. costumam também a supervalorizar a vida, né? Como você falou. Porque tem outras questões que são discutidas que não cabem no momento, mas eu vou citar, que é a questão do aborto, a questão da pena de morte. Então, tipo assim, tudo envolve uma questão de supervalorizar a vida. E é Sim. esse o problema, entendeu? Porque as pessoas precisam olhar sempre pelos dois lados. Não é a questão de a pessoa vai morrer, ela vai morrer, vai acabar. Mas vai acabar também o sofrimento dela. É mais uma questão de Isso, empatia, não é? exatamente. Toda. Eu gosto muito de exemplificar as coisas, estava procurando uma moeda aqui, mas não tenho, não. Tudo tem. Tudo é como uma moeda, tem dois lados. É importante a gente entender os dois lados. Claro que é uma coisa que eu sempre prego no que eu falo, quando eu estou dando aula para meus alunos, eu também sempre costumo de falar isso, que é a gente tem que conhecer os dois lados, mas nós não somos obrigados a todos seguirem apenas um lado, né? Mas você tem que compreender de fato os dois lados para você escolher um lado. E não escolher um lado por luxo, por moda. Você tem que escolher o lado porque você compreende. Eu compreendo. Isso aqui realmente encaixa com o meu pensamento. Isso aqui encaixa com o meu sentido de vida. Então, realmente, eu vou isso aqui. Então, é importante você conhecer os dois lados, mas conhecer mesmo. E aí você escolher a sua opinião. Na questão do burocrático, ele casa com a questão do político. Burocrático e político, eles estão concatenados. Porque quem muda as nossas leis são os políticos. Quem tem poder de alterar uma constituição, quem tem poder de alterar o Código Penal, são os políticos. Nós, como população, como eleitores, nós temos o direito e temos o dever de cobrar, de correr atrás e de exigir aquilo que nós estamos buscando. Nós temos esse direito, mas quem muda são os políticos. E, infelizmente, eu acredito que a Ana vai concordar comigo nisso, geralmente quem muda qualquer coisa de lei, quem tenta mudar a Constituição, seja lá o que for, não são advogados, são políticos. E não são políticos formados em direito para saberem realmente como funciona a Constituição, como funciona o Código Penal, para eles saberem toda a estrutura da jurisprudência brasileira para poderem alterar alguma coisa. Então, eles não são advogados. Se eles não são advogados, se eles não são bacharéis em direito, eles estão mudando por achismo. A verdade é essa. É uma mudança por achismo, não é uma mudança com uma base científica, com uma base de conhecimento próprio, onde eu possa dizer, olha, a lei diz isso, mas a minha vivência, algumas pesquisas que eu fiz, mostram o inverso. Então, talvez mudar essa lei possa melhorar para a população esse quadro ou esse quadro. Contudo, a maior parte dos políticos, especialmente os que mais inventam de tentar mudar a lei, não são advogados, não são formados na área de direito. Então, assim, a gente fica à mercê do político, à mercê da burocracia e o pior de tudo, à mercê de pessoas que não têm a formação e o conhecimento científico da jurisprudência para nos dar uma melhor qualidade de direitos. E eu acredito que Verdade. você concorda comigo, né? Já que você é estudante de direito, você sabe até melhor do que eu. Mais ou menos assim. É, não, eu concordo. Inclusive, assim, eu reclamo muito, né, dessa questão política, que eu converso até muito com o Mono Ramos aí. A gente conversa que, para você ver como a política é bagunçada, que qualquer um pode entrar. E assim, é como ele fala, que pelo menos deveria ser formado em ciência política, mas os políticos estão lá porque estão lá, né? Só é isso a explicação. Então, assim, realmente é uma coisa sem base que pode trazer consequências, né, para a população, mas o que que podemos fazer? A não ser É, tentar desmistificar essas questões para ver se um dia muda. exatamente. Nós não temos tantas opções, infelizmente. E
não é uma realidade só do Brasil, né? Não é uma realidade só do Brasil. Que em qualquer outro país não se muda uma Constituição, não se muda um Código Penal só porque a população quer, né? Não é. É porque o Brasil é muito bagunçado. O Brasil é muito bagunçado. Como o Brasil é muito bagunçado, aí a gente tende a crer que nos outros países é mais fácil conseguir as coisas. Mas quando se trata de lei, quando se trata de sistema judiciário, não é alterado facilmente só porque a população quer. Não é. Então, é bom também a gente entender isso, para que a gente não crie também aquela mitologia de que é só o Brasil que tudo é difícil. Claro que a gente tem um peso a mais na dificuldade. O Brasil ele tem um peso a mais na dificuldade, isso aí a gente sabe. Mas nos outros países também. Não, a gente não vai. A gente não vai sair na rua na França, por exemplo. Você vai sair na rua na França e você vai exigir uma mudança e no outro mês o presidente da França vai acatar, os políticos vão se juntar e vão mudar a Constituição da França. Não vai rolar isso. Inclusive, eu acho que na década de 60, na França, alguns filósofos e tal, quem tiver dúvida depois procure saber que eu digo, isso aí é uma coisa pós-live, isso aí eu deixo para vocês. Alguns filósofos de renome da França, especialmente da França pós-guerra, eu acho que foi década de 50, 60 por aí, eu não me lembro a década exata, mas foi os filósofos do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, que fizeram uma passeata, competição para liberar a pedofilia na França, para liberar o relacionamento entre adultos e crianças, dizendo que se há amor, que mal tem. Se a criança quer, que mal tem. Nem por isso a lei foi mudada. Então, é importante a gente... E olha que a França é um país que é muito cheio de filosofia, discussão política. A França tem muito isso, praticamente desde a sua formação como país independente, a França tem muito disso. Mas nem porque uma parcela de influenciadores, o que seria hoje os influenciadores digitais, naquela época, os filósofos, nem por causa disso conseguiram mudar. É claro que é uma coisa que é muito sem noção da pessoa pedir para mudar, é lógico. Mas eu estou trazendo isso como exemplo. Né? Não é só porque se pede que se vai mudar, tanto no Brasil quanto nos outros cantos. Porém, o que nós devemos fazer é debater, desmistificar, trazer para o povo mesmo, trazer para o social e pedir que dê certo. Se não der certo, a nossa parte a gente fez, a nossa semente a gente plantou, como aqui nessa live, a semente foi plantada, o debate foi realizado, desmistificamos o que pudemos, respondemos as perguntas de vocês, e aí o restante é que vocês também façam o mesmo, para que a gente possa tentar mudar pelo menos uma gotinha desse cenário que nós vivemos. Tendo dito isto, que hoje eu estou muito filosófico, tendo dito isto, eu passo a vez para você para que faça as suas considerações finais para a gente encerrar aqui a nossa live. Então, assim, é muito importante, né, a gente ter discutido sobre isso, inclusive várias outras coisas, né, que são importantes, as pessoas precisam pesquisar, e é isso que digam, não parem, sempre que verem uma informação, não se limitem, busque saber sobre aquilo, o que aquilo pode mudar, o que aquilo pode influenciar para o seu país. Não pensem em si mesmo, porque quando a gente fala de legislação, a lei ela é aplicada para todos. Então, é uma coisa, a gente precisa a todo momento desmistificar a nós mesmos, porque a gente tem preconceitos e a gente precisa quebrar eles. Então, é isso. As pessoas pesquisem mais sobre o tema, procurem entender. Eu também não sabia muito sobre o tema quando veio a questão da live. O José me passou um artigo muito bom, um pouco grande, mas muito bom, sobre essa questão. Pesquisei em outros sites e tentei, assim, formar uma opinião. Tudo bem que ainda não tão concreta, porque para formar uma opinião você precisa moldar direitinho,
Mas, assim, é uma questão que já chega a ser crítica, né? A gente precisa ver que algo precisa ser mudado, os lados precisam ser vistos. Então, é isso. Eu agradeço pelo convite e espero todos que tenham gostado. E obrigada por assistirem. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Por ter aceitado debater um tema tão delicado. E no mês delicado, né? É um tema delicado, num mês delicado, e assim, nem todo mundo aceitaria debater esse tema. Na verdade, quase ninguém fala sobre esse tema, foi por isso que eu quis trazer ele. Né? Então, eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite e ter dado a cara a tapa, vamos assim dizer, para participar aqui comigo. Quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, todos que ainda vão assistir também, eu quero agradecer. É muito importante a participação de vocês, e vocês participaram muito, fico muito agradecido com isso. Eu peço que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ativa lá o sininho para receber as notificações. O projeto da revista Psitodo está apenas começando. Nós também recebemos no nosso site oficial, nós recebemos a submissão de trabalhos, onde nós vamos estar postando o trabalho de vocês lá, todo creditado no nome de vocês, aceitamos artigos, resumos e etc. Podem postar e vamos fazer compilados quando tiver uma boa quantidade, claro que a gente está começando agora, vamos fazer compilados desses artigos e vamos publicar oficialmente revistas ou livros, dependendo da quantidade dos artigos e dos temas mais abordados. Então, se sintam à vontade. Eu não estou cobrando nada, porque às vezes quando falar assim, a pessoa já está cobrando, né? Mas não estou cobrando nada. Eu quero divulgar conhecimento. Meu projeto é divulgar conhecimento, divulgar ciência. Porque a gente está cheio, as principais revistas, elas não deixam a gente ter acesso. Se você não tiver um computador dentro de uma faculdade, de uma universidade, você não consegue ter acesso a muita coisa boa. Então, o meu intuito é esse, é levar o conhecimento. Levar o conhecimento. Então, eu não cobro nada, minha gente. Pode ir lá no site, tem um questionáriozinho lá do Google Docs, faça lá, mande. A gente, se precisar de correção, a gente manda para vocês o que precisa ser corrigido e a gente vai publicar lá com os créditos para vocês. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Divulgamos de graça, porque o importante é divulgar a ciência e o conhecimento, porque nós estamos numa era muito delicada sobre isso. O que Ana falou sobre a questão do pesquisa. Eu tenho uma amiga minha que ela manda notícias quase todos os dias para mim. Quando ela manda notícia que eu vou abrir é fake news. Aí eu digo para ela, minha filha, isso aqui é fake news. Olha, isso aqui, em tal tempo, tal político, não sei quem, falou isso, fez isso, tal. Aí vou catar link, mando para ela, entendeu? Então, assim, é realmente pesquisa. Construam também um conhecimento, construa a sua identidade de conhecimento. O que é que você gosta de pesquisar? O que é aquilo que te apetece a conhecer? E use isso dentro da sua área de estudo, certo? E podem contar comigo aqui que a Ana aí sabe que eu não tenho problemas, eu sou super receptivo com todos, então não tem problema nenhum. E quero dizer também que essa live vai ficar salva, certo? Não vai ter aquela coisa de só fica salva até domingo, não, vai ficar salva. No meu canal particular lá, o meu canal particular é legal, no meu canal no YouTube, a live também vai ser colocada lá no canal do YouTube, no meu, então vai ficar em 2 acessos para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, tanto eu quanto a Ana, o Escrita Descomplicada dela, a revista Psitodos, podem seguir a gente lá. E o que eu quero dizer aqui para finalizar é o seguinte: façam a diferença, mas não façam a diferença para vocês ganharem crédito. Façam a diferença para vocês mudarem vidas. Se vocês conseguirem mudar uma vida com o conhecimento de vocês, se vocês conseguirem mudar uma vida por estender a mão para alguém, faça. Não peça, não exija e não espere nada em troca. Faça. Compartilhe o que você tem de melhor. Porque é isso que essa sociedade de hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é isso que nós estamos precisando. De pessoas que se deem as mãos,
que cuidem uns dos outros e que, sobretudo, consigam modificar. Seja uma gotinha de chuva, mas seja aquela gotinha que cai naquela planta que precisava ser nutrida. Então é isso que eu digo para vocês. E terça-feira, deixa eu só conferir aqui no meu calendáriozinho, dia 29/9, eu acho que é uma terça-feira, 29/9, às 7h30, nós estaremos encerrando a primeira semana de valorização da vida. Vou trazer um amigo meu, também psicólogo, onde nós vamos falar sobre a autovalorização e as estratégias existenciais. Nós vamos debater como nós podemos criar estratégias existenciais para que as pessoas revejam o seu existir, revejam os fenômenos que estão ao seu redor, para que comecem a se autovalorizar e que tenham mais gosto pela vida e que comecem a olhar a vida com outros olhos, e não apenas o olhar do sofrimento, mas com o olhar de possibilidade. Isso aí nós teremos dia 29/9, para que seja uma terça-feira, às 19h30. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.